Você, produtor de soja que está acompanhando a gente aqui no Notícias Agrícolas, 12 sacas por hectare, faria diferença no final da sua safra, na hora de fechar as contas? Pois é, esse é um volume que você pode estar perdendo na sua produtividade apenas com o ajuste da sua plantadeira. Para ajudar a gente a entender um pouco mais essa conta, entender o que o produtor pode fazer para evitar essa situação, ainda mais nesse momento que a gente está de pré-plantio da próxima safra de soja, a gente recebe aqui no estúdio do Notícias Agrícolas o Flávio Marques, ele que é diretor executivo da Geração Agro, já está aqui conosco, então seja muito bem-vindo, Flávio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer, Guilherme, boa tarde. É um prazer a gente poder expor um pouco do nosso trabalho aqui para a sua audiência. Flávio, 12 sacas por hectare a menos que podem estar sendo perdidas só aí nessa questão da regulagem, no ajuste da plantadeira. Como é que chegou nesse número e o que o produtor pode ficar atento para evitar que essa situação aconteça na hora dele plantar sua próxima safra? Perfeito, Guilherme. É importante a gente pensar que todo o potencial da produtividade ela já está na genética da semente. Então, o que a gente tem que fazer é dar todo o ambiente, propiciar o melhor ambiente para que ela expresse esse potencial produtivo. No que se refere ao plantio, é uma operação que a gente não tem duas chances, né? Se a gente errar, a gente já está limitando o potencial produtivo nessa largada. E o que a gente quer? Ter uma população adequada para a população de soja estabelecida por cada variedade e que ela esteja num compasso de distribuição adequado, sem dupla, sem falha e que tenha uma emergência uniforme. Porque uma planta que fique atrasada em relação à outra, ela perde potencial produtivo significativo a cada dia de atraso na emergência. Aí a gente volta para a questão da plantadeira. Então, quando a gente tem itens de não conformidade, são itens mecânicos que atrapalham que você consiga atingir esse plantio de alta qualidade. E aí é uma série de itens que podem influenciar nessa perda do potencial produtivo que o produtor vai ter. Quais seriam aí os principais ou aqueles itens que mais se repetem problemas na avaliação de vocês? Perfeito, Guilherme. São vários itens, né? A gente avalia 31 itens por carrinho da plantadeira. Então, realmente é um diagnóstico muito criterioso. Sendo 6 deles a gente atribui com referentes ao fertilizante, quando tem a adubação no plantio, que a maior parte do Brasil ainda executa a adubação de plantio, e 25 itens referentes aos componentes responsáveis pela distribuição de semente. Então, esses itens, eles somados, quanto mais inconformidade tiver, é o que vai limitando nessa operação. E aí a gente pode citar, desde da mola sem fim, que é responsável pela distribuição do fertilizante, é muito comum a gente coleta todas as linhas de fertilizante para ver se a distribuição está homogênea. É muito comum a gente pegar linhas com 15, 20, 30% a mais ou a menos. Ou seja, se for a mais, está sendo um desperdício de fertilizante. Se for a menos, está limitando nutricionalmente a sua planta. Aí tem disco de corte, que gera problema de envelopamento de semente, rolamento, articulação. São uma série de itens que realmente a gente vê com recorrência. O mais importante é o critério de saber olhar todos esses itens, porque alguns deles já são suficientes para ir diminuindo esse potencial produtivo. E aí, para apresentar esses problemas, independe da marca da plantadeira, dela ser nova, dela ser velha, qualquer modelo, qualquer idade de equipamento está sujeito a ter algum ajuste a ser feito? Perfeito. Independente do modelo. A importância aqui está no processo de avaliação. Tanto que a gente desenvolveu um aplicativo, que é uma ferramenta de trabalho onde ela tem cadastrado todas as plantadeiras do mercado. Porque, dependendo, elas têm itens que são diferentes e a gente precisa fazer a avaliação respeitando a configuração do fabricante. Então, tudo que a gente faz é buscar identificar se ela não está em conformidade conforme quando ela saiu de fábrica, né? E a gente tem até casos onde que os agricultores pedem para a gente fazer certificação até na máquina que às vezes é nova também, para assegurar que não tenha nada fora do lugar. E às vezes a gente acaba encontrando também pontos para ajustar. E aí o trabalho na prática, quando o pessoal vai fazer essa certificação, essa análise dos equipamentos,
como é que é feito essa análise? Ele tem ali um checklist que ele vai olhando item por item e fazendo as anotações necessárias. Perfeito. Ele é um checklist desses 31 itens por carrinho da plantadeira e ele vai fazendo o input no nosso aplicativo. Então, o aplicativo ele ajuda a ordenar esse trabalho, ele seguir essa sequência, inserir os pontos de não conformidade e o que a gente tem de resultado após a coleta desses dados? Um relatório, onde esse relatório traz, inclusive, essa inferência de qual o potencial produtivo que está sendo perdido ali já, caso aqueles itens não sejam corrigidos, para dar uma noção de impacto, de valor para o agricultor, e traz qual que é a causa dessa inconformidade, que é a inconformidade em si identificada. Essa causa ela tem uma consequência, seja ela operacional, seja ela agronômica, e a gente recomenda com a correção. É o que a gente fala, os 3 Cs, a causa, a consequência e a correção. E aí, geralmente, como que é feita essa correção? São coisas complicadas que o produtor vai ter que gastar muito para corrigir ou, geralmente, apenas algum ajustezinho ali já resolve o problema? Perfeito, né? São aspectos, alguns deles são regulagens, outros envolvem troca de peças, mas num valor super acessível, sobretudo pelo impacto que aquela não conformidade pode trazer para a lavoura dele. Então, sem dúvida que é muito relevante, e ele sabe disso, tanto que os agricultores que a gente atende e que são atendidos por profissionais que a gente habilita, sempre vem essa necessidade de promover a troca, porque, afinal de contas, a rentabilidade dele está, o custo alto dele está na máquina, está na mão de obra, está nos insumos que ele vai usar. Essas poucas peças que ele tem que trocar é um custo muito pouco representativo em virtude do benefício que vai trazer para ele. E aí, nesse momento que a gente está de pré-plantio, a safra chegando, vazio sanitário terminando aí em algumas regiões, é muito importante o produtor ter a certeza de que a plantadeira está tudo ok, que ele já vai largar bem nessa próxima safra, né, Flávio? Com certeza, Guilherme. É um conjunto de fatores, né? Mas a operação do plantio a gente tem que olhar para ela desde a semente de qualidade, isso é fundamental, assegurar que esse equipamento esteja em conformidade. Daí em diante a gente também tem que ressaltar aqui que só isso também não basta, né? Nós temos outros processos que envolvem a regulagem da plantadeira, que aí ela tem variação em função do terreno, em função de qual variedade que vai ser plantada, porque tem variações de população, tamanho de semente, isso envolve uma série de regulagens que são muito importantes também, e tem o operador. E esse é importantíssimo dentro desse processo. Então é muito importante que o operador também esteja consciente da operação, das boas práticas operacionais que ele tem que seguir para atingir bons resultados. E, Flávio, a gente comentou nesse número de 12 sacas por hectare, é um número base, um número médio aí para a gente ter uma noção, mas qual foi assim, o maior valor de perdas que vocês já analisaram, já encontraram por aí, que o produtor estaria perdendo de sacas por hectare só ali nessa regulagem da plantadeira? Perfeito, Guilherme. Eu diria que o 12 sacos ele é um número alto, né? Ele é um número bem alto, a gente considera dentro desse conjunto esse impacto de 12 sacos, mas como você me perguntou, tem casos que a gente vê que são ainda mais críticos, né? Onde que a gente vê que, e os resultados, quando você pega da safra anterior, acontece de você ver que o potencial está sendo restritivo, até maior do que 12 sacos, em função também da não certificação desse equipamento. E aí, Flávio, aquele produtor que quiser fazer esse checklist da sua plantadeira, quiser ter a certeza de que está tudo certinho para iniciar a próxima safra, o que ele precisa fazer, onde é que ele encontra esse serviço para receber todas essas informações? Perfeito, Guilherme. A gente, tanto a Geração Agro atende o produtor, então a gente tem um programa que a gente chama de gestão do plantio. Dentro da gestão do plantio, uma das nossos atendimentos é a certificação de plantadeira, no sentido de atender mais agricultores, de ganhar capilaridade. Há algum tempo a gente fez parcerias com a marca Decalb, os assistentes dessa marca foram habilitados e agora, em função da demanda, a gente começou a estabelecer parcerias para que o produtor possa, inclusive, resgatar serviços, por exemplo, da plataforma Orbia, onde que ele tem pontos, ele pode resgatar para receber serviço, atendimento via algum profissional que a gente habilita. Inclusive, hoje nós estamos habilitando nosso primeiro parceiro, que é em Dourados, a BioRural, para fazer esse tipo de atendimento via resgate de pontos da plataforma. Então, aí o produtor de toda a parte do Brasil pode ter esse serviço também. Perfeitamente. Nós estamos em várias conversas, negociações para fazer essas parcerias para poder atender produtores em todo o Brasil.
Flávio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco mais esse problema, trazer essa solução para o produtor. E se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Joia, Guilherme, eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar expondo um pouco do trabalho da Geração Agro e dizer que a gente se sente como mais um player dentro desse mercado que quer contribuir com o agricultor, que admira muito o trabalho que o agricultor faz, sabe o tamanho da complexidade que é. Então, sempre é importante se colocar como um possível parceiro que possa contribuir. Afinal de contas, tudo que a gente falou aqui acaba sendo um detalhe muito grande dentro de uma atividade. Ele tem que olhar por uma atividade muito mais macro, onde ele toma decisões grandes dentro desse negócio, e a gente sempre preza por poder contribuir com o sucesso dele. É para isso que nós montamos a empresa e para a gente nós sentimos muita gratidão em poder estar contribuindo com o agricultor. O Flávio Marques, ele que é diretor executivo da Geração Agro, conversou com a gente para explicar um pouquinho mais a importância do produtor ter uma regulagem, ter um ajuste ideal da sua plantadeira, ainda mais nesse momento pré-plantio de safra que a gente está vivendo atualmente. O Flávio destacando que um checklist bem detalhado, a correção de alguns problemas da sua plantadeira pode elevar a sua produtividade em até cerca de 12 sacas por hectare, que são perdidas apenas com esses ajustes que a plataforma indica para você estar realizando no seu equipamento. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.